O Corinthians vai enfrentar o Vitória, hein, gente? O Vitória no Barradão, né? O jogo vai ser na Bahia. É confronto direto e tem dois lados. Ou é se livrar de vez do rebaixamento ou é voltar pro drama. Por quê? Corinthians tem 38 pontos. O Vitória tem 38 também. Tá na frente do Corinthians nesse momento com 38 pontos. Se o Corinthians perde, o Fluminense, vamos ver quem que vai pegar. O Fluminense vai pegar o Inter fora. O Fluminense provavelmente leva uma sapatada hoje. O Inter tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Então, daí tem Criciúma. Todos, ó, Fluminense, Criciúma e Red Bull Bragantino podem passar o Corinthians se o Corinthians perder pro Vitória. Ou seja, é um jogo que pode de vez se livrar do rebaixamento, mas que também é bem perigoso, né, Mauro Betting? É confronto direto. Duelo de 15 pontos, mas assim, pela primeira vez no campeonato, o Corinthians tem uma média melhor do que 1 ponto por jogo. O Corinthians tinha uma média inferior. E lembrando, um campeonato com 38 rodadas, uma média de 1 ponto por jogo dá 38 pontos. Não tem time, desde 2006, quando tem 20 clubes num campeonato turno e retorno do brasileiro, e aí é a nota de corte e tem como comparar, não teve nenhuma equipe com 38 pontos que se salva. O Corinthians já está com uma média melhor e com viés de alta até pelo astral da grande vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque, e agora não tem mais frente única e ampla para se manter na Série A, não tem mais Copa Sul-Americana, não tem mais Copa do Brasil, e ao mesmo tempo tem uma euforia que é bom também. Calma, companheiros, né? Libertadores, pode esperar só. Calma, vamos jogo a jogo, ponto a ponto, né? Vou mandar um abraço pro Alisson. O Ceará escapou com 39 pontos em 2019, não foi com 38. Então, ninguém escapa, ou ninguém até agora escapou. E não vai ser o caso. Quando ele vai passar, acho que vai acabar escapando. Esse jogo contra o Vitória é complicado, porque contra o Vitória, o Corinthians não vai ter o Kaká, não vai ter também o André Ramalho, vai ter Félix Torres, que não tem atuado bem, o Gustavo Henrique também não tem atuado tão bem. Aí precisa ver quem vão ser os laterais, se é Mateuzinho ou se é Fagner. Melhor Mateuzinho hoje. E pela esquerda, Hugo e Bidu, não sei. Para atacar o Bidu, para marcar também não é o Hugo, mas o Hugo até se virou contra o Esteva no derby, enfim. Mas tem possibilidades do Corinthians, pelo astral, mais do que pelas atuações, de se manter. É um jogo complicado e, assim, pelas circunstâncias, tem que tentar a vitória, óbvio, mas também não é o final das contas. Fagner e Bidu, porque os dois estão suspensos. Mateuzinho é verdade, Mateuzinho estão suspensos. Fagner e Bidu, vai. O Fagner ainda vai, né? O Bidu, com a bola, para atacar, legal. Para marcar, nem tanto, mas é melhor que o Hugo, bem lembrado. Né? O Corinthians não é favorito em nenhum dos jogos que ele tem pela frente. Bem lembrado. É só equilibrado. Jogos equilibrados. Nós falamos aqui já no programa. E ele não é favorito no último jogo, que é contra o Grêmio, fora de casa. Então, a situação do Corinthians melhorou muito, claro, mas não está definida. Os próximos adversários, em todos os jogos, eu acho que a coisa chega igual. Aperto total até o final da competição, com o coração apertado para a torcida do Corinthians tentando escapar. Acho que vai escapar, mas será no bico do corvo. Bom, vamos ver aqui, né, já que o Vander falou, os próximos jogos. Pronto, o próximo Corinthians já é favorito. Corinthians e Cruzeiro em Itaquera. Corinthians é favorito, na minha opinião. Para mim, o Cruzeiro está num mau momento. O Cruzeiro tem um foco hoje que é a Sul-Americana, perdeu para o Flamengo, não briga por muita coisa a mais nesse Campeonato Brasileiro, talvez por uma Libertadores, mas é muito mais fácil ele chegar na Libertadores pela Sul-Americana até do que pelo Brasileiro. Eu acho o Corinthians favorito já. Contra o Cruzeiro, eu acho, aí vou perguntar para vocês. Contra o Vasco, em Itaquera, 2, acho favorito também. Vasco também não está num bom momento. Corinthians e Itaquera, favorito contra o Vasco. 2. Criciúma fora de casa. Realmente, igual. Aí não vejo ninguém como favorito. Corinthians e Bahia em Itaquera. Para mim, Corinthians favorito contra o Bahia em Itaquera, com esse time que tem hoje. E o Bahia com a fase ruim que tá. E o Grêmio fora de casa, ele não é favorito. Pronto, eu já acho o Corinthians favorito em 3 dos próximos jogos. Eu discordo do Vander. Bruno?
Eu acho que a aposta do Corinthians tem que ser nos jogos em Itaquera mesmo. E aí acho que ele tem boas chances. Melhorou o desempenho em Itaquera, o time tropeçou, perdeu só pro Botafogo no campeonato inteiro em Itaquera, mas empatava muito. Hoje ele ganha em Itaquera. Ele só teve recentemente um empate com o Inter, que ele tomou gol nos acréscimos, mas ele ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Paranaense, ganhou do Flamengo e ganhou do Palmeiras, né? Jogos mais difíceis, que são dois times da parte de cima da tabela. Então acho que esse jogo com o Vitória é importante, claro que é. É ótimo se não perder pro Vitória. Acho que o empate lá já é um resultado muito bom. O Vitória está ganhando em casa também. Mas eu acredito que nesses 3 jogos em Itaquera, dos próximos 4, depois do Vitória, eu acho que aí o Corinthians vai garantir a permanência dele, fazendo resultados nos 3 jogos que ele terá em casa, na sequência de 4 jogos depois do Vitória. Esses jogos que eu falei, tá? Cruzeiro em Itaquera, realmente eu acho o Corinthians favorito. Vasco em Itaquera, eu acho o Corinthians favorito. E o Bahia é menos do que nos outros, mas eu acho o Corinthians favorito também. Eu não acho que a situação do Corinthians está tão dramática assim com relação à tabela, tá? Eu acho que eu não sei os outros. Eu acho que deve ter time aí que tá brigando para não cair, com a tabela bem pior que a do Corinthians. Agora, esse jogo de agora contra o Vitória, aí realmente, aí eu acho o Vitória favorito. Se ele fizer nesse 7, confronto, eu acho o Vitória favorito. Pelos cálculos normais, se ele fizer 7 desses 9 pontos em casa, ele salva. Sim, mesmo se ele perder os outros fora. Se ele pega Cruzeiro, Vasco e Bahia em casa. Se ele fizer 7, ele tem 38, 40, ele vai para 45. Provavelmente ele salva. E se ele ganhar todos os jogos, ele pode ir para Libertadores, é isso? Até pode, mas aí já é mais maluco. Não, Libertadores eu acharia um surto, né? Eu acho que pode pensar, mas não pode falar. Melhor não. Não. Libertadores pode esperar, sua hora vai chegar, calma. Jogo a jogo, isso vale pro Botafogo, pra liderança, vale pra Fortaleza, Palmeiras, próprio Flamengo brasileiro. Vai fazendo jogo a jogo. Depois vai chegando. Meu Deus. Pode até dar. Enfim, mas é mais complicado. Tá, mas vocês concordam também que o Vanderlei previu o apocalipse, gente? Como assim? O Vanderlei falou que nenhum jogo o Corinthians é favorito. Pela fase atual... Mas também eu disse que vai se salvar no bico do corvo. É mesmo por aí mesmo. Mas não é favorito, não tem uma divisão do fato. A fase é boa? Mas é favorito, gente, contra o Cruzeiro e contra o Vasco. Os números mostram, vai enfrentar o Vitória. Eu falei, próximo jogo, equilíbrio total. Tá na cara que é equilíbrio total, Vitória e Corinthians. Não falei que ele vai perder. Equilíbrio. Os outros, da mesma maneira. E falei que ele não é favorito contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Ele pode... O Corinthians passou esses últimos tempos aos trancos e barrancos. Foi chegando nas competições que participou quando ninguém esperava. Pode conseguir? Pode, claro que pode. Mas friamente eu acho que o coração vai ficar apertado até a última rodada. Asmar. Eu acho que pode ficar apertado até a última rodada, mas eu acho também que pode surpreender muita gente, tá? Sim. Eu acho que esse Corinthians pode se livrar do rebaixamento até com 2 rodadas de antecedência. Tomara. Pelo que eu tô vendo aqui. Tomara pro corintiano seja isso. Sim, o que ele tá sofrendo. Sim. Claro. Mas que não dá para garantir assim, que é favorito, já deixaram chegar, time da chegada não é. Ainda é com muitos problemas, percalços, mas perto daquele no future que se via, ou só vai cair de qualquer jeito, não. É o melhor momento do Corinthians na temporada mesmo, uma temporada sofrível, medíocre. Foi o pior início de Campeonato Paulista do Corinthians desde 1932 ou 33. Não passou da primeira fase do Paulistão, sofreu no rebaixamento. Foi longe demais da Sul-Americana, foi longe demais da Copa do Brasil. Dívidas ainda impagáveis. Acredito que vai se manter, mas assim, tem muita coisa para ser resolvida dentro e, sobretudo, fora de campo para 2025. Eu acho que ele vai se salvar ganhando em Itaquera. Acho que fora de casa ele se enrola ali. O Vitória, é o terceiro pior visitante, né? Mas eu acho que ele em Itaquera vai conseguir fazer o que ele precisa. Agora, para esse jogo, Bruninho, o que esperar? Esse jogo é duro. O Vitória tá bem. O Vitória, ele não perde há 4 jogos. Né? O Vitória tá ganhando em casa. Fora, foi buscar um empate lá em Belo Horizonte com o Galo. Ganhou em Curitiba do Atlético Paranaense num jogo decisivo. Então, eu acho que esse jogo é duro. Esse jogo, se o Corinthians conseguir um pontinho lá, tá legal. Tá bom. Eu acho que é um jogo, se fosse em aposta, eu ia meter lá vitória e empate. Eu acho que é um jogo que, se arrumar um ponto lá, tá de ótimo tamanho. É um jogo duro.
E o Vitória é favorito? Acho que sim. Acho que tem um favoritismo por Vitória, sim, nesse jogo. E depois acho que o Corinthians resolve a vida dele ganhando em Itaquera. Mas esse jogo eu acho que o Vitória tem um favoritismo, sim. E aí, né, Mauro Betting, aquele torcedor que jogou a cabeça de porco no gramado, ele se entregou, né? Se entregou pro Corinthians não ser punido. Sim. Olha aí, o torcedor se entregou, falou que é futebol raiz. Foi uma coisa meio bizarra. E pelo menos se entregou para não punir o clube, né, Mauro? O Cicatriz é o apelido dele, né? Eu acho deplorável. Primeiro termo raiz e Nutella, eu já falei, não vou falar de novo, mas só rapidinho. Nutella existe desde 1946, então Nutella é raiz. Nutella é bom pra caramba e Nutella tem há bastante tempo no Brasil. Se é pra pegar alguma coisa nova que não seja tão boa, pega outra coisa. Nutella é muito boa e existe há quase 100 anos. Então um pouco mais de cultura, educação e, sobretudo, respeito é fundamental. Só para dizer o seguinte, a reportagem do UOL acessou que o tal do raiz, do Cicatriz, que é uma rima e não é uma solução e certamente não é a seleção de moléculas, ele foi acusado de importunação sexual no metrô, agressão a uma prostituta e estupro de uma mulher em situação de rua. E tem outras passagens pela polícia por tentativa de roubo, furto qualificado e dano ao patrimônio. Esse é o torcedor raiz. Né? É uma coisa bizarra. Eu até gosto, tá, de usar o Nutella e o raiz. Eu discordo do Mauro Betting. Mas não nesse caso. Para mim, ser raiz não é ser bandido, não é fazer bandidagem, não é... Perfeito. Eu gosto de usar o termo, inclusive, Nutella, raiz, mas, porra, não, aí não também. Aí falar que raiz é você cortar a cabeça de um porco e jogar. Fala, Wander, que a gente vai encerrar em 40 segundinhos. Só para lembrar, ele só se apresentou porque ele sabe o que a torcida faria. Porque um imbecil com 2 S, inclusive, se postou fazendo aquilo. A torcida faria com ele, né? Também. Se o time perdesse ponto, fosse prejudicar. Você vai lá e se entrega, Nenê, porque senão vai sobrar para você. Aí ele foi lá, só por causa disso, não foi porque ele quis, não. Porque é um corajoso e porque é mais torcedor que os demais. Só isso. Que não levaram a cabeça de porco.